versículo de número 11. Evangelho de Lucas 7:11 diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Podeis assentar. Amados, quero uma vez mais parabenizar o trabalho das crianças que foi realizado no dia de ontem, na pessoa da nossa irmã Vanessa, irmã Pedrina, e toda a coordenação da equipe infantil. Que Deus abençoe ricamente as nossas irmãs. Queremos louvar a Deus por todos aqui presentes. A toda festividade que é sexta e sábado, nós temos ausência nos domingos, né? Mas louvamos a Deus pela vida de todos os presentes e aqueles que estão nos acompanhando online também. Irmãos, seu objetivo aqui, nesta palavra conhecida, já muito pregada, já ouvimos muito ela, e não tem muito o que fugir do texto aqui. Nós vemos que o ministério de Jesus teve duração de 3 anos e meio aproximadamente. E segundo algumas bíblias de estudos que eles catalogaram os milagres de Jesus, chegaram numa conclusão de 41 milagres que estão registrados nos evangelhos. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, o último capítulo, o último versículo, vai dizer que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, ele usa até uma hipérbole, que é um exagero, né? Ele diz assim: se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, cuido de que nem todos os livros do mundo caberiam escrever todos os milagres que Jesus fez. Então Jesus ele realizou muitos milagres, porém ressurreição ele realizou 3 ressurreição. A primeira, a filha de Jairo tinha uma intimidade com Jesus, o chamou e tinha aquela intimidade, conhecia Jesus, ouviu falar. A outra que também era conhecido, Marta, Maria e Lázaro, Jesus vivia na casa deles. Mas essa mulher aqui, que Jesus ressuscita o filho, ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha intimidade com Jesus. Ela perdeu o filho. E a história dela já é uma história difícil, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva. E toda mulher viúva, segundo a tradição em Israel, ela colocava toda a esperança no filho primogênito. Toda a esperança então ficava sobre a vida do filho primogênito. E ela tinha um único filho, primogênito dela, a esperança dela, o filho. E agora o filho morre. Sabe, irmãos, Jesus, ele gostava de onde ele passava, ele gostava de pregar e de ensinar e de fazer milagres.
pregar, ensinar e fazer milagres. E um dos propósitos de Jesus de ser um ensinador e de ser um mestre é porque faz discípulos. Então Jesus, o intuito dele, o objetivo dele era fazer discípulos, treinar discípulos. E ele fez muitos discípulos. Quando nós vamos observar a história, tinha mais de 500 quando ele é elevado ao céu. Mais de 500. No cenáculo, orando, tinha 120. Não é pouco não, estava orando, buscando a Deus. Mas os apóstolos que ele escolheu, ele olhou assim e falou: você, foram apenas 12. Que ele treinou, que ele discipulou, que ele orientou, norteou, ensinou. Então, esses tiveram a oportunidade de estar com Cristo, inclusive Judas. Judas teve uma oportunidade aí de 3 anos de se arrepender, mas preferiu não se arrepender. Ele preferiu realmente trair Jesus. Jesus deixou ele 3 anos, vendo os milagres, vendo os propósitos, vendo ressurreição, vendo multiplicação, vendo cura, vendo o cego enxergar. Judas estava vendo tudo. E eu vejo Jesus falando: Judas, vai vendo, né? Você está tendo oportunidade. Mas ele não quis mudar. E você vê que Jesus em nenhum momento obrigou ele a mudar. Então não é porque nós estamos na igreja que mudamos. Tem muita gente que está na igreja, mas não muda. Ele vem para a igreja, ele volta para casa, ele vem para a igreja, ele volta para casa, mas não muda. Ele não deixa ser pastoreado, ele não deixa ser orientado. A palavra não surte um efeito. A palavra não entra, não faz efeito. Daí a primeira oportunidade, Judas trai Jesus por 30 moedas de prata. Um homem que andou com Jesus, irmãos. Que andou com Jesus. Às vezes alguém fala: eu estou feliz com a igreja, eu não estou feliz, mas o diabo, ele teve o melhor pastor, a melhor casa, a melhor família, e quis abandonar, que era o céu. Ele teve o melhor pai, a melhor família, a melhor morada, e quis abandonar. E deixa eu te explicar uma coisa muito profunda. O pai em nenhum momento tentou convencer. Não, eu sou bonzinho, eu sou Deus, fica aqui, eu sou Deus. É isso que você quer? Segue seu caminho. Deixa eu te dizer, o diabo falou assim para Deus: Jó só é íntegro porque tem bens. Deixa eu prová-lo, deixa eu tocar. Daí Deus falou o quê? Vai lá, pode tocar, você vai ver. Só que daí passa muitos anos, vem Jesus, e o diabo vem com a mesma proposta, presta atenção nisso aqui, com a mesma proposta, e fala assim: deixa eu ir andar com esse discípulo aí. Daí o pai e o filho ali conversando. Daí Jesus falou: não, pai, deixa não. E o pai: o diabo está me pedindo aqui para ir andar com o Pedro. Daí eu vejo Jesus falando, daí Deus falando: eu vou, fez com Jó. Daí ele está querendo falar: não deixa não. Jó aguentava, Pedro não aguenta não. Não deixa não. O que Jesus disse para Pedro? Satanás pediu autorização para ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai para não deixar. É muito forte isso aqui, irmãos.
Às vezes a gente não entende. Eu roguei ao Pai, porque Jó era Jó, Pedro é Pedro, Pai, são diferentes, totalmente diferentes. Pedro, a primeira investida do cão nele, ele vai desviar. Agora deixa eu te mostrar outra realidade. No mesmo capítulo que menciona isso de Pedro, menciona de Judas. Judas não pediu, o demônio não pediu nem autorização, já entrou direto. É só ler Bíblia, irmãos. Para Pedro pediu autorização, para Judas nem autorização pediu, já entrou direto. Quem se pode dar glória, dá glória. Você não pode falar misericórdia. É forte, irmãos. Como diz os jargão, isso é do lado do Rio de Janeiro. É algumas coisas que estão na Bíblia e a gente acaba passando desapercebido. Satanás chega e fala: eu quero ir andar com Pedro. E Pedro andava com Jesus. O que o irmão acabou de ler aqui? Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Daí você, eu não entendo que eu estou passando isso aqui. É porque você pode suportar, meu querido. Diz o pastor Geraldo Budis, lembra, pastor Pereira? Ele estava esmagando lá a cana, e o pastor falou: não, ainda vai esmagar mais um pouquinho, que Deus sabe que ainda tem um cardinho aí. Daí vai dar mais uma esmagadinha, que ainda vai sair um cardinho aí. Irmãos, mas vamos lá. E a história vai dizer que de Cafarnaum para Naim ficava aproximadamente 27 a 31 quilômetros. Aproximadamente. E eles iam de a pé. De a pé. É como daqui, lá no Belenzinho, em São Paulo. Como daqui lá no Belenzinho, essa distância. E eles iam a pé. E toda a história, os irmãos vão ler, que toda a cidade que ela era murada, que ela era cercada, que ela tinha proteção, os muros, o lixão não ficava dentro dela. O cemitério também não ficava dentro dela. Ficava tudo do lado de fora. Nada ficava do lado de dentro. Essas coisas ficavam do lado de fora da cidade. Não ficava dentro da cidade. Ficava do lado de fora. E onde eles colocavam fogo. E assim vai. E aí a história vai contando a história. E eu estou trazendo essas informações para os irmãos entender. Daí o texto então vai nos dizer que Jesus, ele está indo com uma multidão. Ele está indo com uma multidão. Aconteceu que pouco depois seus discípulos e uma grande multidão. Ele está saindo de Cafarnaum e indo para Naim. Ou seja, Naim significa agradável. Agradável. Daí Jesus está indo. Agora eu conjecturando aqui. Se Jesus estava indo e tinha alegria, tinha uma multidão, alguma coisa estava acontecendo. As histórias, pastor Pereira, Jesus estava contando história, e Jesus ia contando aqui, e o pessoal ia contando para quem estava atrás. O Jesus ia curando alguém, fazendo uma maravilha, e a multidão a fila ia aumentando, o povo ia aumentando. Nossa, você viu o que aconteceu? Eu vou atrás, vamos ver o que vai acontecer mais.
E eu fico imaginando, missionária Marieta, como o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Quando Jesus estava indo, com certeza ele viu o coveiro. O coveiro estava lá, preparando a sepultura, porque alguém morreu. E o coveiro ficava fora da cidade. Jesus passa, vê o coveiro, só que Jesus não fala nada. Jesus não menciona nada. Quem sabe alguém gritou: mestre, tem um coveiro ali, será que enterraram alguém? Jesus quieto estava, Jesus quieto ficou. Tem um coveiro ali, estamos preparando uma sepultura, será? Estou vendo um movimento ali. Jesus quieto estava e Jesus quieto ficou. E nós vamos ver que enquanto uma multidão está indo para entrar em Naim, uma outra multidão está saindo de Naim, que se chama e significa agradável. Uma multidão está saindo, só que uma multidão que está indo tem paz, tem alegria, tem cântico, tem júbilo, tem palavra, tem cura, tem alegria, tem a autoestima renovada, tem o coração quebrantado, tem os testemunhos. Mas a outra multidão tem angústia, tem tristeza, tem amargura, tem decepção. E uma das decepções, principalmente numa situação dessa, uma morte de um filho, a tendência é ter uma decepção grande com quem? Com Deus. Eu não acredito mais em Deus. Como que permitiu? Como que deixou? Meu filho é inocente, sem pecado, nunca errou, o melhor filho do mundo. Por que Deus permitiu? Então começam as indagações, porque nós temos as indagações. E nós então começamos a fazer as indagações. E eu acredito que ali naquela multidão que estava vindo, eles estavam vindo com essas indagações. Além do choro, da tristeza, sabe, da angústia. Está vindo ali uma multidão com Cristo e uma multidão sem Cristo. Sem Cristo. Uma multidão que estava alegre e uma multidão que chorava. Uma multidão que estava celebrando a vida e a outra multidão que estava chorando porque perdeu a vida. De qual multidão você anda fazendo parte? De qual multidão você anda fazendo parte? De qual multidão você está no meio dela? Qual é a multidão que tem te influenciado? Qual é a multidão? É a multidão com Cristo ou é a multidão sem Cristo? Qual é a multidão? Quais são as multidões de palavras que têm conseguido te convencer e te afastar do propósito eterno? Sabe, hoje nós temos muitas multidões. Nós temos a multidão que fala mal de todo mundo. Nós temos a multidão que fala mal do pastor. Nós temos a multidão que fala mal da igreja que congrega. Nós temos a multidão entristecida porque não tem um cargo, não recebe oportunidade. Eu estou triste. Nós temos a multidão, sabe, dos que estão enfermos na alma. Nós temos a multidão das pessoas que estão revoltadas com Deus, revoltadas com a igreja, revoltadas com tudo. A multidão das pessoas que estão amargas, das pessoas que estão tóxicas, das pessoas que estão, sabe, em conflito com Deus, como diz um autor,
falha o nome dele agora, mas ele fez defender um TCC, e o TCC dele se transformou em um livro, Decepcionados com a Graça. Muitos decepcionados com a graça. Então, essa multidão dos desigrejados tem aumentado. Os desigrejados, ela só cresce. Esses dias, um ex-pastor, não sei se é assim que posso falar, e que se tornou desengrejado já faz muitos anos, e ele disse: o meu público é esse, é os desigrejados, e eu estou querendo abrir uma igreja para os desigrejados. Ele falou: eu vou abrir uma igreja para os desigrejados. Ou seja, na realidade, ele falou tanto, agora ele quer abrir uma igreja para os desigrejados. Então, olha a situação que estamos chegando, que estamos caminhando. Daí veja só, uma multidão tem paz, tem esperança, tem graça. A outra multidão está sem paz. A outra multidão acabou de perder a esperança. O filho, irmãos, porque ontem eu conversando com umas pessoas, e essas pessoas falando para mim: nossa, mataram o meu irmão. E mataram ele com 39 facadas. Você sabe o que é isso, irmãos? Passar por isso, enfrentar isso. Daí o rapaz roubou o carro do menino, matou o menino com 39 facadas, pegou o carro, fugiu, a polícia foi atrás, ele veio para cima da polícia e a polícia deu um tiro na cabeça dele. Esse é o mundo. Esse é o mundo que estamos vivendo. Esse é o mundo. A Bíblia disse o quê? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E nós vamos observar que o olhar de Jesus para essa mulher é diferente. Jesus olha para ela, e Jesus olha para a alma dela, e Jesus se coloca no lugar dela, e o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, como ele se colocou no lugar dela. Não sei há quanto tempo fazia que ela tinha perdido o marido, era uma viúva, se era uma semana, ou um ano, ou 10 anos, mas agora acaba de perder o filho. Acabaram de perder o filho. O olhar de Jesus para ela é um olhar diferente. Jesus olha e tem compaixão dela. E Jesus, quando ele olha, ele tem compaixão, e ele diz assim: vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores, não chores. O Senhor estava, em outras palavras, querendo dizer assim para ela: ó, não saia da cidade agradável. Tudo que o inimigo quer é tirar você da cidade agradável, fazer você, faltava pouco para ela sair da cidade agradável. Naim significa agradável. Você está no lugar agradável, irmãos. Tudo que o inimigo quer é que você saia daqui, porque aqui é o lugar aonde o Senhor ordena a bênção sobre a sua igreja. Daí o Senhor então olha para ela e diz assim: não chores. Daí eu vejo o Senhor olhando, sabe, não está aqui no texto, não está aqui no texto, mas é como o Senhor falasse assim: sabe aquele coveiro lá que abriu aquela sepultura? Não é para o seu filho,
Quem pode dar um glória a Deus, irmãos? Sabe aquela sepultura lá? Não é para enterrar o teu projeto, não é para enterrar o que eu te dei. Não, não é. Aquela sepultura lá não é para você. Quantas covas aqui que já foram abertas, igreja? Quantos de nós aqui já era para estar 7 palmos abaixo da terra? Quantas sepulturas foram abertas para muitos que estão aqui? Um carro que você quase morreu, um acidente que quase aconteceu, sabe, um diagnóstico que surgiu, mas aí a palavra veio, Deus curou, Deus repreendeu o adversário, e você está aqui hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Senhor chegou e falou: aquela sepultura não é para você. Alguém já correu e abriu a sepultura. Essa sepultura aqui é do Zebedeu. Deixa eu já abrir aqui. Essa sepultura aqui é da Zeferinha. Deixa eu já abrir aqui. Mas vai fechando a sepultura, porque a nossa vida é de Deus. Tudo é de Deus e só vai no tempo dele, na hora dele. E o Senhor, então ele está dizendo para essa mulher: não chores. Agora imagina só, irmãos. Vocês sabem que no Novo Testamento, e ali em toda aquela região, tinha as pessoas que são chamadas na Bíblia de carpideiras, que são as pessoas que eram contratadas para chorar num velório. E tinha também as pessoas que eram contratadas para cantar música melancólica. Você sabe o que é música melancólica? É aquela música que leva você a ficar deprimido, leva você a ficar para baixo. E tem tanta gente ouvindo música melancólica. Então tinha as pessoas que eram contratadas para cantar música melancólica, e tinha as pessoas contratadas para chorar. Daí chega Jesus e fala: para com o choro. Das mulheres, mas nós estamos recebendo para chorar. Para de chorar aqui. Agora imagina, irmãos, na sua cabeça. Imagina eu e você lá. Nós já é meio nervosinho. Fala a verdade. Nós não somos meio nervosinho. Todos nós aqui, ninguém escapa não. Nós somos já meio nervosinho. Daí chega um tal de Jesus lá e fala: para de chorar. Daí nós que é meio nervosinho, o que você acha que é? É o filho único da minha prima, da minha tia, e tu vem falar uma palavra dessa? Tu tem juízo não? Imagina eu e tu lá, todo nervosinho igual nós somos. Daí Jesus chega e fala: não chores. E Jesus fala: para. Para esse velório. Bom, onde Jesus chega o velório tem que parar, moço. Até o velório. Deus, palavra fresquinha, irmãos. Deus te está dando um novo cântico sobre a sua vida. Deus vai te dar motivo para sorrir, para celebrar. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas essa vem da parte de Deus. Você vai ter motivo para celebrar, para sorrir. Eu vejo Abraão olhando para Sara. Qual vai ser o nome dele? Isaac. Mas Abraão, isso aí significa riso. Pois é, minha velhinha, nós já chorou tanto. Eu estou quase 100 anos, você com 90. Vamos celebrar mesmo, está na hora de rir. Deus está preparando um sorriso para você celebrar. Não deixe de celebrar não. E se for assar carne, lembra de mim. Eu já estou podendo comer churrasco. Glória a Deus. Irmãos, celebração. Celebração. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que Deus está falando, né? Oh, minha filha, os teus projetos não vão ser enterrados. Os teus sonhos não vão ser enterrados. E Jesus então diz aqui a palavra que Jesus, chegando-se, tocou. Irmãos, veja só. Deus já levou essa irmã, ela congregou aqui conosco, né?
Ela um dia disse isso para mim, mas eu ri tanto que me deu até dor de barriga. E ela disse que ela estava num velório, né? E velava lá na funerária antes e tal. E o pessoal que trabalha lá costuma dormir dentro do caixão. Dentro do caixão. Eles, e os velórios era a noite toda. Quem lembra? O do meu pai mesmo. Do dia 11 para o dia 12, passava a noite. Daí ela falou que sentiu sede. Daí o rapaz falou: fica lá na salinha lá, pode entrar. E quando ela foi entrando, cheio de caixão. Ela já foi olhando assim, olhando. E quando ela está com a água na mão, um caixão. E uma pessoa levanta. Essa irmã, irmãos, mas correu. E o rapaz saiu correndo atrás dela. Ei, irmã, perna pra que te quero? A saudosa irmã Emília. Posso falar o nome dela, que ela não está mais aqui. Saudosa irmã Emília. E ela correu e o rapaz correndo atrás dela para explicar que ele estava só dormindo, que é costume. E ela queria saber disso, ela saiu correndo. Agora imagina todo mundo lá. Irmãos, hoje você vai num velório, se passar da hora, a própria família já passou 5 minutos. Já passou 5 minutos, vai enterrar não? Olha o cheirinho. Irmãos, nós não... É só Jesus, irmão. Eu? Só Jesus. Minha esposa, quando eu for, pode me enterrar na hora certa. Pode me enterrar na hora certa. Daí, Jesus chega. Para. E a Bíblia então vai dizer: e disse o Senhor: jovem, ô jovem, olha o que diz a Bíblia: eu te digo, levanta-te. Todo mundo chorando. O que ele está pensando que é? Eu fico imaginando, irmãos, daí uma perna sendo colocada para fora. Um já estava lá da esquina. A mão sendo colocada para fora. A Mariazinha vai saiu correndo, pastor. Naim, naquele dia, ficou alvoroçada. Era gente correndo por todas as ruas de Naim. Cidade pequena. Gente correndo. E os que ficaram ali se alegrando. E a Bíblia diz que o menino, e o defunto assentou-se e começou a falar. Começou a falar. Nossa, tu és Jesus. Ele nem sabia quem é, mas agora a revelação já estava ali. Tu és Jesus. A tua palavra. Nossa, que palavra. E começou aquele diálogo, aquela conversa. Irmãos, e o poder dessa palavra está aqui nesta noite. O poder desta palavra está aqui nesta noite. Para te restaurar, para te curar, para te levantar, para mudar. E para, sabe aquelas covas que abriram? Sabe aquelas covas que já abriram? Deus está fechando. Vamos nos colocar de pé. A palavra foi ministrada. Com a palavra ministrada, eu quero orar pela igreja. Mas antes de orar, nós vamos voltar o nosso coração mais ainda a Deus através desses louvores. Voltar nosso coração a Deus. Deus não te trouxe aqui em vão. Tu não entrou aqui nesta noite em vão. Ele te trouxe com um propósito e com finalidades muito específicas.
A Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Louve, pastor. Vamos louvar. Feche os teus olhos, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia.